desespero total, né? Porque aí eu não me preocupava muito comigo, o que vai acontecer comigo. Pensava muito na minha filha, ela tinha só 4 aninhos, e aí bate o desespero. Você fala, nossa, porque quando você tem um diagnóstico de câncer, o que vem na mente? Vou morrer. E vai ser o que da criança? É ruim saber, né, que a pessoa tem uma doença assim, né, uma pessoa da família, ainda mais ela que tinha menina pequena. É chocante, né, para toda a família, né? Que é uma coisa assim que a gente nunca imagina que vai acontecer na casa da gente, ou com a gente, ou com, né, com alguém da família. Foi assim, no começo foi assustador. É uma surpresa e tristeza, né? Porque a gente espera uma coisa simples e quando se fala em câncer já é um negócio para se preocupar, né? É um negócio que deixa a gente bem preocupado. Nossa, foi muito dolorido saber que ela estava com essa doença. De início assusta, mas sempre pensava da melhor forma possível, né? Que ia se curar, que ia dar tudo certo. Quando eu saí do hospital, né, eu já liguei, avisei minha irmã por telefone. Falei, vai pra casa, prepara minha mãe, né, pra ela ficar tranquila. Porque na hora que o médico falou, eu tava com uma amiga, né, uma amiga, 30 anos que eu tenho essa amiga. Ela me acompanhou em tudo. Aí ela pegou e falou assim, vamos embora. Cheguei em casa, aí eu falei pra minha mãe, falou, era que a gente tava desconfiado, né, câncer de mama, deu positivo e maligno, né. Aí ela falou, filha, a gente já passou por isso uma vez, vamos lá, mais outra vez, né, firme e forte. Teve meu esposo, teve meu irmão, teve 2 irmãs, então eu já estou bastante completa dessa parte aí, viu? Passando aqui e ali um pedacinho, e assim a gente vai indo. E a gente não acostuma, né? Mas fazer o quê? Se bem, a gente precisa enfrentar. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Foi assim do nada, né? Parecia um carocinho e eu achei que não era nada. Aí eu fiz exames e também não tive resultado do exame, que é pelo SUS, né? Demorou 1 ano. Aí eu novamente fui na ginecologista, ela viu o exame deu negativo. Mas aí ela fez o toque, aí ela falou, provável que seja a doença, né? Câncer de mama. Aí ela me mandou para um hospital fazer exames mais profundos. Eu tinha feito exames de rotina no mês de julho e não tinha constatado nada, estava tudo bem. Mas aí no finalzinho de novembro, eu fui realizando um autoexame em casa, eu percebi um caroço, e meio grandinho já. Aí fui até o ginecologista, aí ele pediu os exames, e aí nos exames foi constatado que era mesmo um carcinoma, né? Um caroço que apareceu nos seios, foi fazer os exames e detectou que era câncer, né? Detectou que era câncer. Como ela não fazia com frequência o teste lá, é a primeira vez que ela tinha ido, apareceu, é esse caroço que apareceu, ela já imaginou que era câncer. Eu fiz a cirurgia, 1 mês depois eu comecei a quimioterapia, eu fiz 2 tipos de quimioterapia, não tive muita reação, porque o pessoal falou que fica sem comer, tem gente, né, que não se alimenta, dá enjoo, eu não tive nada disso, eu não tive nada, eu terminava a quimio no hospital, chegava em casa, eu me alimentava normal. Eu tive muito sono. Então eu não sei, eu acho que é de organismo para organismo, né? Foi uma boa, não tive reação nenhuma não. Eu tive a reação assim, como que eles falam, né? A pele que resseca um pouco, né? O cabelo que caiu, né? Sobrancelha, essas coisas, mas assim, o organismo meu reagiu super bem. Eu fiz 4 ciclos de químio antes da cirurgia, para ver se diminuía o tamanho um pouco do tumor.
E aí fiz a cirurgia, tive que fazer a mastectomia radical. Aí voltei para quimio de novo e radioterapia também. Câncer é todo tecido novo que cresce indiscriminadamente. Então é todo um tecido novo em crescimento, com algumas características. Quais são elas? É um tecido que consegue se autonutrir, ele mesmo cria os seus vasos. Ele perde o sentido da ancoragem. O que é a ancoragem? Quando uma célula encosta na outra, ela para de crescer. O câncer não, ele continua crescendo. Ele é imortal, ele perde a capacidade de morrer. E ele faz uma coisa que só o câncer faz, chama-se metástase. Que é a hora que ele sai do seu local de origem, vamos supor, um pulmão, uma mama, e atinge um cérebro, e lá ele começa a crescer tudo novamente. O tumor da mama envolve o tratamento cirúrgico, que pode ser desde uma retirada do tumor somente, que chama-se setorectomia, como a retirada da mama num todo, como uma mastectomia. O tratamento quimioterápico e a hormonioterapia, que nada mais é do que uma medicação para bloquear os hormônios femininos que atuam estimulando o tumor. E o outro tratamento final, que seria a radioterapia. A família, ela tem um papel que, se ela seguisse a regra, é o melhor papel do tratamento, que é o apoio. A gente percebe que no momento do diagnóstico existe um choque, né? A família fica em choque, não sabe como que vai lidar com toda a situação, qual vai ser o prognóstico disso, se essa paciente vai precisar passar por uma cirurgia. Esse suporte familiar, então de amigos, é muito importante nessa fase, né? E o Grupo Amigos do Peito, a gente também supre, às vezes a pessoa não tem ninguém, né? Acontece muito de mulheres que têm a doença, que são pessoas muito sozinhas. Então a gente faz um acolhimento, um amparo, assim como se formando uma família mesmo, né? Para a pessoa não se sentir sozinha, não se sentir isolada. Acontece muitas vezes também que às vezes a família se afasta, os amigos se afastam, e esse suporte de grupos de apoio é muito importante nessa época, né? Nessa passagem. Eu queria fazer o melhor para ela, né? Então eu deixei um pouco a minha casa, minha vida, para se dedicar a ela de todo jeito. Por mim eu queria fazer muito mais, mas eu acho que tentei fazer o possível de dar carinho, dar atenção, dar afeto, dar as refeições dela na hora certa, se preocupar com que ela estava se alimentando, que ela queria comer, fazer mais as vontades dela para ela superar o problema dela. E eu falei para ela, vamos lutar até o fim, vamos fazer tudo que é preciso, vamos confiar em Deus, mas vamos lutar. Fica mais preocupado, fica um pouco mais tenso, mas tentava seguir a rotina do dia a dia normal, até para não deixar uma impressão ruim para ela, né? Principalmente eu foquei, eu achei que aquilo ali seria a melhor opção de momento. Que a gente não pode, assim, como diz, apavorar, a gente fala muito para fazer ficar nervosa, assim, da pessoa, né? A gente tem que estar sempre levando no banho-maria. Isso a gente tem que falar, mas a gente não fala, a gente fica calmo, respira fundo e fala, vamos em frente, né? Não tem pra onde correr. Minha força é divina, só vem de Deus. Eu não tenho força nenhuma, mas Deus completa. É que nós estamos falando, sempre confiante em Deus, e Deus, com nós é que para todas as coisas. Ele que resolve nossos problemas. Tudo que acontecia com ela era médico, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, eu sempre estava junto acompanhando. Mas assim, hipótese alguma eu pedia assim ajuda, assim, ficar apavorada, assim, tô sozinha, não. Porque a família toda, né, junto, né, todo mundo acolhendo, então não tinha como a gente ficar assim, né. E as pessoas que me via triste, que vinha falar comigo, por que eu estava triste, né? Porque às vezes eu chorava mesmo, dentro do banco do ônibus, né? Que eu saía daqui e trabalhava em Piratininga.
Então, quem me via, vinha, perguntava para mim. Com isso eu fiz muita amizade através da doença dela. Tem gente que vem aqui visitar ela, gosta muito dela, de eu falar tudo, né? Teve gente que me acolheu muito, muito, muito dentro do ônibus, falando comigo tudo, que isso não era nada, que já tinha passado por isso também, com alguém da família, e deu bastante força. Foi assim, bem acolhedor, principalmente a parte da igreja, né? Nossa, os irmãos da igreja estavam o tempo todo comigo em oração, o tempo todo ligava, perguntava dela, e como é que tá a irmã Dulce, né? Nós estamos orando, nós estamos juntos. Então foi assim, foi bom, para mim foi bem acolhedor da parte da igreja. Não, os familiares sempre me apoiaram, né? Mas assim que eu procurei, não, eles por vontade própria, por família já me apoiavam, né? Mas eu me dedicava muito isso para ela mesmo. Não me preocupava muito comigo, não. Por mais forte que seja, tem que ter um apoio pra gente escorar um pouquinho de vez em quando, desabafar um pouco, né? É um momento que você tá triste, tá um pouco pra baixo, e o familiar, a esposa, vem te dar uma força, te ajuda aí, né? Palavras de incentivo que às vezes dá mais um gás ali pra você continuar lutando ou acreditando. Tem muita família que atrapalha o tratamento. Tem aquela família que fica olhando só a internet para saber se tem coisa a mais. Tem aquela família que nunca apareceu, aí aparece para levar em outro médico para ter uma outra opinião, ou acha, vamos levar para São Paulo, vamos levar para os Estados Unidos para ter uma opinião. Tem aqueles que acham que não deve fazer nada, e tem aqueles que não ajudam em nada. Se a gente vê que a família começa a atrapalhar, eu sempre chamo, eu falo, não está dando certo, isso está atrapalhando ela, tal. Tem família que a gente tem que intervir, né? Olha, vamos falar um pouquinho mais de coisa positiva em relação a esse tratamento, porque ela chega a deprimir junto, né? E às vezes a gente tem que acolher mais essa família do que o próprio paciente. Às vezes é um familiar que já vem adoecido, né, psicologicamente, e ele não se dá conta de cuidar do paciente que adoeceu. Né? Ele não é resiliente, ele não consegue lidar com as coisas nem da própria vida e muito menos com as coisas que estão aí por vir, que são grandes, é um impacto muito grande, a notícia é avassaladora, o tratamento é comprido, é longo. Então, às vezes a gente tem que cuidar da família, e até o paciente fala, olha, cuida da minha mãe porque eu tô bem. Se você nunca teve um caso na família, nunca conviveu com quem passou por um tratamento desse, você fica completamente, nossa, só pensa na parte ruim, né? Então é super importante ter toda essa informação, ter o acolhimento. A família também fica muito mais confiante e ela tem também muito suporte, ela recebe muito suporte com orientação para poder ajudar, porque às vezes a família não sabe. Na maioria dos casos, a própria mulher que está doente tem que ajudar a família, né? Porque a família fica tão desnorteada, tão desesperada, que ela acaba sendo o sustento para isso. E a gente mostra que não acontece só com ela, na maioria dos casos, a própria pessoa que está doente que acaba confortando o outro, né? Principalmente uma pessoa da família, os amigos, fica com aquele medo, nossa, como que eu vou conversar com ela, o que eu vou falar? E a gente coloca isso para as pessoas, né? Elas acabam tendo uma visão em relação a tudo isso. O maior exemplo é que ela tem, como diz o outro, ela tem força para sair e agir. Então eu também sigo o mesmo espaço. A gente tem que agir, só isso. A família se une mais, né? Quando tem um problema meio sério assim, a família parece que se junta mais, né? Então a união foi maior. Eu vejo que sem a ajuda deles, eu não teria chegado até aqui, que já estou nessa luta já faz 7 anos. Né? Então a colaboração deles para mim foi essencial. Eu tenho minha fé em Cristo, então assim, muita oração, muita busca mesmo na presença de Deus e buscar a palavra. Então isso assim sustenta a gente nessa hora. Sempre que eu estava junto, eu procurava passar uma palavra de força, de ânimo, né, para estar alicerçando, sustentando nessa hora, né, que não pode entrar em desespero. E todo dia eu ligo, né,
Pra saber se tá bem, se não tá, porque não tá ali comigo 24 horas. Então eu ligo pra saber, né? Se tá bem, se tá com dor, se tá precisando de alguma coisa, se tá podendo fazer as coisas ou não. Daí, se ela, dependendo do que ela falar pra mim, mãe, eu tô bem aqui, tá? Tô devagarzinho, mas tô. Aí eu fico tranquila. Agora, se ela falar, eu tô ruim, tô com dor, aí eu corro pra lá. Ela fica mais tranquila, né? Porque ela sabe que tem alguém do lado dela, né? Se preocupando, né? Ainda mais a gente que é mãe, vixe. O pessoal que estava distante chegou junto, mudou isso, se uniram mais, tanto por parte da família dela, quanto os filhos. Foi aquela união, todo mundo procurando o melhor para ela, né? Então, nesse momento, dar atenção para ela e procurar fazer o melhor possível para ela só melhorava, contribuía com um tratamento bem feito para ela, né? Ela foi muito forte durante a doença, ela não reclamava de nada, ela tomava o remédio certinho, o tratamento dela foi certinho, ela cumpriu a risca, só que o câncer foi mais forte, né? Ela estava ciente da doença dela, ela estava ciente da gravidade, ela demonstrava isso, ela comentava comigo, ela fez vários comentários comigo. E eu procurava sempre dar forças a ela, mas não assim, vamos dizer, mentir para ela, não é assim. Eu sempre fui franca com ela, realmente, é sério. Quando ela tocava no assunto, eu era sincera com ela, porque eu não ia admitir eu enganá-la. Ela não merecia ser enganada. Eu nunca fiz o tratamento sozinho, sempre tive. Ou uma prima ia comigo, ou minha irmã ia comigo, ou um amigo, sempre tinha alguém perto de mim. Nunca fiquei sozinha fazendo o tratamento. Todas as vezes que eu tenho consulta, sempre tem ou um amigo ou um parente comigo. Eu nunca fiz sozinha. Isso é gostoso também, né? Se tem alguém do lado assim, né? Faz diferença. Muitas vezes a família procura o grupo também como uma forma assim, podia ser diferente, entendeu? Podia ser diferente. Já teve casos, vários casos que eu mesmo já participei de pessoas da família procurar o grupo e querer participar das ações do grupo na questão de informação, porque ela percebeu que o ente dela, a pessoa querida da família que ela perdeu, descobriu muito tarde e a cura dela ficou comprometida por falta de informação. A gente sempre ter alguém do lado é sempre mais importante do que mesmo que aquela pessoa esteja triste, né? Que aquela pessoa esteja sofrendo. Você supera aquilo junto, né? Melhor do que você estar ali sozinha. Então a gente coloca toda essa questão, né, desse processo novo na vida das pessoas. Isso é bem importante para a família, para os amigos e para a própria paciente. E são coisas que você não aprende no médico, na escola, no hospital, em qualquer lugar. Você aprende na convivência, né? Então essa convivência com outras pessoas que já tiveram tratamento e que têm um preparo para isso é bem importante, como as voluntárias do Grupo Amigos do Peito. Eu fiz radioterapia e eu conheci várias pessoas. Quando você vai fazer o tratamento, você conhece outras histórias. Aí você vê que a sua não é tão ruim. Dizendo assim, não é viver na desgraça dos outros, mas você vê que tem histórias piores. Pessoas que faz 2 anos que fez tratamento e voltou a doença. Entendeu? Então aí você fala, puxa, eu não estou tão mal, entendeu? Você está se alimentando, você está bem, a família está do lado. Eu vou fazer o tratamento, tem pessoas que não tem ninguém do lado ali na quimioterapia. E eu não, sempre tem alguém aqui do meu lado, olhando se o meu soro acaba. Então você vê a diferença. É um processo, é uma aceitação, entendeu? A gente tem que fazer uma escolha, não só a paciente, como a família também, entre passar bem e passar mal. E a gente sempre mostra que é melhor passar bem, e é uma escolha pessoal isso. Então, tudo isso é super importante, é um diferencial para atingir a cura também, porque quando a pessoa não quer, quando ela não aceita, ela conseguir a cura é muito difícil. Foi importante ajudar ela como eu ajudei ela a minha vida inteira, né? A vida dela desde que inteira, eu nasci de né? trabalho. Desde que nasceu ela, sempre foi assim, mas também, que nem eu falei para você, sempre com fé em Deus e a gente passa por tudo e a gente não se abala. Geralmente, a gente, sabendo que tem alguém com a gente, a força é maior. Claro, com certeza, também penso isso. É bom ter a família do lado da gente, né? Independente que eu tenho força, que eu sou essa animação. Eu sou assim mesmo, é o meu jeito de ser. É o que eu falei, a mudança não mudou, a doença não me mudou. A doença me deixou assim de boa, entendeu?
dizendo assim, você vai passar por isso, tem um porquê, né? Então a família de lado sempre também é bom, sempre é bom. Que minha mãe teve do meu lado o tempo todo. E a minha irmã, sempre que ela podia também, coitada, ela fazia uma forcinha e tava lá me ajudando, sempre dando apoio. Mesmo que à distância, eu sei que o pensamento dela estava sempre em mim, ela sempre buscando em Deus, em oração. Então a ajuda delas foi essencial. Dever, né? Amor, né? Também, não sei, é uma coisa que não tem como não ajudar, né? Não tem como não socorrer, não estar perto, não se preocupar, não chorar junto, não tem como, né? Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Com o passar do tempo, eu comecei a pensar diferente do que eu pensava no início. Ai meu Deus, se eu morrer, o que vai ser? Eu parei com isso, eu falei não, Deus me ama, Jesus me ama, Ele me ama, então Ele vai fazer o melhor por mim. Se Ele me recolher, for da vontade dEle, Ele vai deixar tudo preparado, tudo encaminhado para Ele, então eu não tenho que me preocupar com essa parte. Então eu aniquilei, eu esqueci a parte ruim e comecei a enxergar de outra forma. Então foi muito mais tranquilo. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês também, que na hora eu não lembrei, ela também, ela do jeito que ela é, tranquila, assim, e com a fé que ela tem, ela tranquiliza a gente. Porque às vezes eu me sentia assim, eu segurava, né? E ela não, ela sempre, assim, ela pode estar ruim como for, ela não reclama, ela não, nada. Ai mãe, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela dá uma força tremenda pra gente, vocês não têm ideia. A gente que tem a fé, a gente acredita. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, então posso chorar hoje a noite inteira. Amanhã eu sei que o sol vai estar brilhando pra mim, então tá tudo certo. Descobrir a doença dela foi complicado no começo, na verdade, e bagunça bastante a cabeça, né? A gente não sabe o que vai acontecer, o que vem depois. Então, a partir do momento que a gente recebeu a notícia, logo no primeiro dia de 2012, foi logo no começo do ano, então assim, já começou a mudar tudo, né? A gente não... O que vai ser depois, o que vai vir quimioterapia, radioterapia, vai precisar fazer cirurgia... Dá uma bagunçada na cabeça e uma incerteza do que vem depois. Só que ela foi muito forte a todo momento, em nenhum momento ela demonstrou medo da doença ou preocupação. Todo tratamento que tinha que fazer, ela fazia. Toda vez que precisava fazer a quimioterapia, ela ia sorrindo, voltava sorrindo. E na cirurgia foi a mesma coisa. Então acho que isso deu um pouco de força pra gente também, pra ficar firme e querer ajudá-la. E a gente procurava de fazer tudo pra ela, pra que ela se sentisse bem, pra que ela continuasse nessa luta, pra que ela pudesse não desistir. Ela fez 1 ano e meio de tratamento da doença, cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Só que depois desse tempo ela começou a passar mal novamente, com muita falta de ar. E aí foi fazer exames novamente e descobrimos que o câncer tinha voltado. Na verdade, tinha dado metástase, primeiro no pulmão, passado um período deu fígado e deu metástase no osso também. E aí quando a gente descobriu essa primeira metástase, quando a gente descobriu que o câncer tinha se espalhado, aí eu já não parei de lutar, mas eu já perdi a esperança. Eu senti que naquele momento a gente tinha que fazer tudo o que precisava, mas que o final não ia ser feliz, que a gente, infelizmente, em algum momento o câncer ia ser
vitorioso, vamos dizer assim, né? Que ele ia ganhar essa luta. Mas mesmo assim, eu tentei não ficar mal, pelo menos na frente dela, para que ela não ficasse mal, como ela não ficou. Até o último dia de vida dela, ela estava conversando, estava bem. Ela, antes de óbito, ela ficou internada 4 dias e no penúltimo dia de vida dela, ela falava que queria ir para casa, ela estava bem. E aí, de repente, ela piorou num dia e, infelizmente, não sobreviveu à doença. Depois que minha mãe faleceu, meu pai ficou muito abatido por muito tempo. Então, a gente tinha a dor da perda dela, vinha a dor de todo o tratamento da doença. E aí, depois que a gente perdeu, meu pai ficou abatido e a gente tinha a dor dele, né? De vê-lo triste, de vê-lo deprimido, de parar de fazer as coisas, de não querer mais andar de bicicleta, que era algo que ele gostava. E isso me deixou muito abalado emocionalmente também, assim, porque eu precisava ter forças para superar o momento para mim, ao mesmo tempo que eu precisava buscar forças para superar e ajudar o meu pai a se superar. Então foi um período que eu precisei de ajuda de amigos, de psicólogo, e para tentar reerguer, para tentar seguir em frente da melhor maneira possível. E aí, quando veio o projeto de fazer o TCC, meu tema era totalmente outro, mas durante a carreira acadêmica eu sempre procurei esse lado social, de falar do outro, de abrir o espaço para o outro. E eu tinha um problema dentro de casa, um problema de saber como que as pessoas lidam com o câncer, como que a família fica, não só o paciente, mas como a família fica. Então, por que não falar disso? Então, por que não levar isso adiante? E aí que veio a ideia de fazer o documentário. Então, construir esse projeto, construir esse documentário, fazer esse vídeo, é mais do que um crescimento profissional, é mais do que colocar em prática o que eu aprendi dentro da sala de aula. É colocar em prática o que eu vivenciei dentro de casa, é tentar ajudar outras pessoas, é tentar amenizar o sofrimento de algumas pessoas de alguma forma e levantar aquela bandeira. Você não está sozinha, pode sim pedir ajuda, peça ajuda, fale para o seu familiar tudo que você tem vontade, faça tudo que você puder fazer pela pessoa que está doente, porque vale a pena. E se acontecer a mesma coisa que aconteceu com a gente, se vir a morte, a gente tem que reaprender a viver, tem que buscar outras alternativas, buscar o lado, se há um lado positivo, tem que buscar o lado positivo disso. Então eu quis unir nesse documentário, fazer esse trabalho, esse lado social que o jornalismo pode exercer e também trazer um pouco da experiência que eu vivi dentro de casa e poder levar uma mensagem para as pessoas. Então, assim, foi um desafio não só profissional, não só acadêmico, mas um desafio pessoal.